Quando alguém erra, devemos buscar vingança ou justiça? É uma pergunta talvez um pouco complicada para o nosso tempo. Afinal de contas, as pessoas já são julgadas e condenadas pelas redes sociais antes mesmo que haja uma apuração detalhada do fato ocorrido e até mesmo se há um crime que o poder institucional, a justiça, possa realmente averiguar e assim trazer um veredito. É sobre isso que eu quero falar com você, mas é muito mais ainda do que isso. Afinal de contas, estamos lendo o livro de Josué e hoje é o capítulo de número 20 que nos fala sobre a instituição das cidades refúgio. Agora que chegaram em Canaã, havia o planejamento dessas cidades, só que agora essas cidades se tornam uma realidade. As cidades refúgio não é para acobertar o crime, pelo contrário, é para dar o direito a um julgamento que seja justo na presença do Senhor. Então, quando eu olho para a instituição da cidade refúgio, eu vejo Deus aplicando justiça, ensinando sobre justiça, mostrando misericórdia para todas as pessoas. Capítulo 20, então, vai estar nos ensinando a respeito do que é justiça e do que é vingança. Nós não aceitamos e não podemos ter um coração cheio de vingança. Pelo contrário, Jesus nos ensina que o nosso coração precisa estar cheio de amor. Em Josué capítulo 20, verso 3, diz assim: a pessoa que sem querer ou por engano matar alguém, poderá fugir para uma dessas cidades para escapar do parente da vítima que está procurando vingança. Então, naquela época não tínhamos um modelo jurídico como temos hoje aqui no Brasil. Não tínhamos uma organização de Estado como nós temos hoje aqui no Brasil. Mas você sabe o que é extraordinário? Ver como Deus está ensinando a separar daquilo que tem intenção do que não tem intenção quando se comete um erro. A pessoa que está sendo acusada, ela pode buscar refúgio nessas cidades. Diz assim ainda no verso 4, o fugitivo irá ao lugar de julgamento, na entrada da cidade, e explicará aos líderes o que aconteceu. Estar na cidade refúgio não significa que não vai ter julgamento. Pelo contrário, Deus não está ignorando o crime, Deus não está incentivando a vingança. Havia proteção, mas também havia o quê? Julgamento. Havia acolhimento, mas havia investigação. E o texto bíblico continua: eles protegerão o fugitivo, porque matou alguém sem querer e não por ódio. Aqui encontramos um princípio fundamental da justiça bíblica. Existe diferença entre um ato intencional de um ato que não tem intenção. Quando eu olho para essa diferença entre o intencional e o não intencional, o acidental, eu vejo que Deus está mostrando como devemos proceder na nossa caminhada também, nos nossos julgamentos. E ali, então, nós aqui no Brasil temos o crime doloso, quando existe a intenção de matar, o crime culposo, quando a morte acontece sem intenção, por negligência, imprudência ou imperícia. Você percebe que esse princípio bíblico já estava presente na palavra de Deus há milhares de anos. Você percebe que Deus não admite vingança em hipótese alguma. Deus nos faz um convite a vivermos um modelo real de justiça. Porque, afinal de contas, naquele tempo e hoje, precisamos ouvir, analisar para julgar. Jesus nos ensina: não se vinguem dos que fazem mal a você. O apóstolo Paulo vai mais além.
Meus queridos amigos, não se vinguem de ninguém. Deixem que seja Deus quem dê o castigo. Deixa por Deus. Deus vai fazer a justiça. Então, a justiça deve ser exercida de forma correta, e não pela ira, não pelo ódio, não pelos sentimentos humanos, mas dentro daquilo que é previsto na lei. No caso de Deus, o que é previsto na lei de Deus. No caso dos homens, o que está previsto na lei dos homens. Mas quando eu olho para a cidade refúgio, eu entendo que nós também temos a nossa cidade refúgio. Quando buscamos a Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, como Senhor e Salvador, encontramos nele perdão, proteção e graça. A pena por nosso pecado foi levado por ele. Ele pagou o preço do nosso castigo. Ele nos trouxe o perdão. Ele nos trouxe a salvação. Vivemos uma sociedade marcada por julgamentos rápidos, condenação precipitada e desejo de vingança. Vamos fazer diferença nesse mundo. Vamos gritar por justiça, mas nunca por ódio, vingança, porque nós precisamos continuar sendo conhecidos como a comunidade do amor. Jesus Cristo é amor, Deus é amor, e os seus filhos devem viver em amor. Amor para os que estão dentro da congregação e amor para aqueles que estão ao nosso redor. Porque quando a gente pensa no amor de Deus, eu vou a João capítulo 3, verso 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, único Filho, para nos dar a vida eterna. Então, Deus se doou em amor por mim e por você. Então, vamos fazer diferença nesse mundo e que possamos encontrar em Cristo o nosso refúgio e aprender a viver equilibrando justiça, misericórdia e amor. A Bíblia faz um chamado para vivermos em amor. Lembrem-se, a justiça de Deus nunca ignora a verdade, mas a sua misericórdia nunca abandona quem busca refúgio nele. Deus abençoe seu dia.